Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje estaremos falando da lição de número 11, que traz por título Ageu, o profeta da restauração. Nos lembrando sempre que estamos dentro do trimestre falando sobre os profetas menores. Está diante de nós, então, hoje a lição do profeta Ageu, o profeta da restauração. Tá bem? O versículo do dia diz assim, está em Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8, que dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me engrandecerei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Tá bom? O texto de referência da lição está em Ageu, no capítulo 2, o versículo de número 23. A verdade aplicada, Ageu exortou os sacerdotes, os líderes políticos e o povo a se voltarem para Deus. Tá bem? Os objetivos da lição: mostrar que Ageu foi o primeiro profeta pós-cativeiro, tá bom? O segundo, revelar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o terceiro objetivo, alertar que a justiça de Deus é ampla e chega a todos nós. Tá bem? Já falamos sobre a verdade aplicada e agora vamos falar sobre o momento de oração. Pede-se que oremos para que o povo entenda a necessidade do retorno e do compromisso com Deus. Se prestamos bastante atenção, nós vamos ver que a palavra retorno, restauração, pós-cativeiro, ela vai estar sempre permeando a nossa lição. Consequentemente, também a nossa análise daquilo que nós preparamos para trazer aos irmãos dentro desta lição de número 11 do Conectar Mais Jovens da editora Betel. Bem, como sempre fazemos, nós colocamos algumas palavras, né? Destacamos algumas lições que nós consideramos relevantes para análise. Né? Fizemos aqui quando eu fiz este desenho, eu estava pensando numa outra coisa. E acabei depois tendo a ideia de usá-la para ministrar a lição de hoje. Tá bom? Como nós falamos, Ageu, profeta da restauração. Quando nós falamos de restauração, nós estamos nos lembrando que, e foi dito na lição, também está escrito, que Ageu é um dos primeiros profetas pós-exílico. O que é isto? É aquele dos primeiros profetas que estão voltando do cativeiro babilônico depois de 70 anos de cativeiro que eles passaram. Nós sabemos disso, né? Onde Daniel foi um dos grandes destaques, seus companheiros também, Sadraque, Mesaque e Abdenego e outros grandes vultos da palavra de Deus. Porém, agora a nossa lição vai falar do profeta Ageu. Tá bem? Então, Ageu está voltando juntamente com o povo depois de 70 anos de cativeiro. Tá bem? Eu fiz um desenho aqui e quando nós estamos falando do retorno, obviamente que o retorno tem um objetivo. Né? Qual é o objetivo? É a reconstrução, não somente do templo, mas a reconstrução de Israel em si, porque ao voltarem, Israel está totalmente destruído, devastado. Suas portas, o templo principalmente, né? Vamos falar bastante sobre o templo está com suas portas queimadas, seus muros derribados, está um caos, está totalmente desolada a Terra Santa. Porém, o povo está voltando deste cativeiro. E uma coisa interessante que nós vemos, a citação de quando voltam e veem aquele estado, é que eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, o que nós vamos notar também é que nós não podemos nos descuidar das coisas de Deus e também não desanimarmos, porque obviamente que muitas coisas nós não conseguiremos executá-la ou encontrar em bom estado ou executá-la rapidamente, fazê-la rapidamente, porém
a Bíblia sempre nos chama atenção para fazermos aquilo que nos vem à mão, mesmo tendo pouca força, nós precisamos fazer. Então nós vamos ver Ageu agora transmitindo a palavra do Senhor para o povo, tá bem? Então eu coloquei aqui fora, eles estão retornando, né, do cativeiro babilônico, tá bem? Nós vamos passar por 3, 4 estágios até chegarmos ao objetivo, que é a reconstrução. E nós sabemos também que todo o caminho, todo o percurso, ele é feito de imprevistos, Nós vamos ver isso constantemente nesta lição, imprevistos, infortúnios, reclamações, murmurações, perseguições, porém nada disso, vamos lembrar, nada disso pode nos fazer parar, nada disso pode nos deter. Então vamos para a lição propriamente dita. Como eu disse, nós sempre separamos algumas partes interessantes para nós analisarmos dentro da lição. E já no versículo do dia, nós vamos ver uma conclamação de Deus para o povo de Israel. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então a primeira coisa que nós temos aqui para a lição de hoje é o convite a aplicarmos o nosso coração. Quer dizer, colocar o nosso coração naquilo que estamos fazendo. Este colocar o coração é para uma análise. Nós precisamos entender. Ageu, então, ele vai chamar a atenção. Veja que a primeira parte que eu separei aqui, estando dentro fora do círculo, a primeira parte, no retorno, nós já vemos Ageu chamando a atenção. Chamando a atenção por quê? Porque todo princípio ele parece promissor. Quantos não estão animados? Quantas coisas nós começamos para Deus, na obra de Deus, para a igreja do Senhor, e começamos com o ânimo lá nas alturas, mas, como eu já disse, todo caminho, ele tem todo o percurso, ele tem os seus percalços, quer dizer, ele tem os seus imprevistos, e isto vai roubando a força, vai minando o ânimo, vai desanimando as pessoas, vão desanimando aqueles que deveriam estar animando o povo, e nós vamos ver Ageu sendo chamado por Deus para trabalhar em todas as áreas. Primeiro, então, vamos colocar aqui no retorno do cativeiro, a parte de número 1, a aplicação do nosso coração. Então, Ageu chama o povo, através da palavra do Senhor, dizendo assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, quer dizer, pensem naquilo que vocês estão fazendo, analisem, pensem bem naquilo que vocês estão fazendo, tá bem? Quando nós somos chamados a pensar, a aplicar o nosso coração no nosso caminho ou naquilo que nós estamos fazendo, é sempre para nós chegarmos a uma conclusão. Estamos fazendo bem, estamos fazendo mal, não estamos fazendo, podemos fazer melhor, poderíamos ter feito melhor. Essa questão aqui é sempre uma questão de análise, né? Introspectiva, quando nós começamos a pensar naquilo que nós estamos fazendo. Não vou olhar para a vida do irmão que está na direita, na esquerda, minha dianteira, na retaguarda, não. Estou olhando para mim. Eu preciso aplicar o meu coração nos meus caminhos, quer dizer, naquilo que nós estamos fazendo. E Ageu já começa chamando a atenção, já chamando a responsabilidade, o povo a responsabilidade de pensar naquilo que eles estão fazendo. Por quê? Porque, veja, por que nós temos esta ideia? Porque logo depois nós vemos que ele exortou o povo a se voltar para Deus. Está, na verdade, aplicada, né? Dos sacerdotes, os líderes políticos e o povo a se voltarem. Veja, não era uma casta da sociedade que estava fora, né, dos caminhos, estava fora do projeto, estava fora da visão que era necessária ter. Não, mas todas as áreas. Veja que ele fala com sacerdotes, líderes políticos e o povo. Veja que fala em todas as principais áreas. O povo, é a massa, é a força bruta. Nós vemos políticos são os administradores e o sacerdote é a parte religiosa. E há um convite também, dentro deste aplicar, um convite, não, uma exortação. Quando nós falamos de exortação, nós falamos de uma palavra mais dura, nós pensamos numa palavra mais dura,
num chamado mais conciso, que dê aquela chacoalhada, que relembre o povo, que restaure as ideias, que restaure o sentimento, que recobre recobre no caso de recobrar, de recordar aquele pensamento, no caso aqui a nação está destruída, então é um pensamento nacionalista, vamos dizer assim, o apego que nós temos pela nossa terra. E os judeus agora estão sendo exortados. Por quê? Eles estão, como eu já disse, eles estão voltando do cativeiro e a situação era terrível, era puro caos, se encontrava em tremendo caos a nação de Israel. Ora, são 70 anos vazia. E o que ficou ali foram os famintos, foram os mais pobres, os mais necessitados. Então a situação não é boa. Porém, há uma exortação para que se voltem a Deus, porque a tendência é nós nos desviarmos. Como eu disse, os percursos, os percalços, os imprevistos que nós temos, e às vezes muita coisa que a gente vê no decorrer do caminho, tem a tendência de nos desanimar, de pensarmos até em virarmos as costas para Deus. De virarmos até as costas para Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Quanta coisa nós estamos vendo, ouvindo, assistindo, quantos relatos, quantos problemas, quantas novas notícias, quantos surgimentos de notícias, e quantos não estão desanimando, ou desanimados, ou desanimando. Se não estão desanimados totalmente, estão desanimando e sentando à beira do caminho. Porém, nós temos que entender que toda restauração, veja, o processo de restauração ele é muito pior do que o processo de construção. Construir é melhor do que reconstruir. Por quê? Quando você constrói, você parte do zero, são materiais novos, tudo que você tem ali é novo. Restauração já tem que começar primeiro por um trabalho de limpeza. Você vai ter que separar material, recolher, é sujeira, é poeira, é tanta coisa que vem. E isso nós podemos trazer também para a nossa vida espiritual. Veja, na nossa novidade de vida, como nós veremos mais adiante, nós vamos ver que somos transformados. Mas quando há uma destruição, quando há um abandono, nós vamos ter que consertar o altar, arrumar as pedras, isto vai trazer poeira, vai trazer escombros, vai trazer uma infinidade de coisas que nós vamos ter que primeiro tirar do caminho. Nós vamos ter que desobstruir o caminho para nós darmos início. Veja, desobstruir o caminho para nós darmos início. Lembra que eu falei? Retorno do cativeiro, mas até o objetivo existe um caminho. E dentro deste caminho nós vamos ter, então, as obstruções. As obstruções, quer dizer, todos eles agora, ao invés de já começar a chegar construindo, não, ainda vão limpar, ainda vão ter que ver, nós vamos ver, né, quando nós vemos Neemias vindo ver o Estado, ele pede, ele é copeiro do rei, mas ele pede para ver o Estado de Israel. Ele fala, eu preciso ver como está a nação santa, a minha terra, me permita. E ele foi ele foi montado numa cavalgadura, chegando lá, a situação era terrível. Ele chorou porque a situação era muito difícil, Porém, quando nós estamos fazendo ou falando de fazer algo para Deus, nós temos que entender que todo impossível passa pelo possível do milagre de Deus. Porém, nós precisamos, primeiro, aplicar os nossos corações. Segundo, sermos exortados a voltar. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos estar atento. E esse voltar para Deus é estar novamente na presença de Deus em corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo, como o apóstolo Paulo ele fala na carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Então nós precisamos voltar, veja, não somente apliquei, entendi como está a situação, eu entendi, agora o que eu preciso fazer? Voltar, porque nós vamos entender este voltar um pouco mais para frente, Então eu também exorto o povo a voltar para Deus, tá bem? E quando nós fazemos isto, veja, na lição, nós vamos também, no momento de oração, ele é pedido aqui o retorno e do compromisso com Deus. Isso aqui vamos estar um pouquinho mais para frente. Veja, entender a necessidade do compromisso com Deus. Veja, mas não é só voltar, é nos lembrar que nós temos o que é um compromisso.
Compromisso é quando nós fazemos um voto, não é questão do voto, como nós estamos falando espiritualmente, mas nós muitas vezes assumimos compromissos, levantamos a mão, dizemos que vamos fazer alguma coisa, assinamos documentos, né, damos a nossa palavra, tudo isso é um compromisso, é um voto que nós fizemos, e todos aqueles que recebem a palavra do nosso compromisso, eles passam a confiar de que nós realmente vamos fazer aquilo que nós estamos prometendo ou falando. Então, o compromisso com Deus, veja, aplicar o coração, voltar para Deus e entender a necessidade de um compromisso. Quantas pessoas não tinham compromisso no tempo de Ageu? Eles estavam ali porque simplesmente queriam estar fora, já não tinha mais nada. Alguns até preferiram ficar no cativeiro, porque lá eles tinham de tudo. Aqueles escravos que acostumaram com o espírito da escravatura, sabe, não querem a libertação. Por que não querem a libertação? Primeira coisa, para ser liberto, ele vai ter que voltar a trabalhar e restaurar e reestruturar a sua vida. Então é mais cômodo ficar debaixo das correntes, dos grilhões, é mais fácil ficar debaixo da escravidão do que se tornar um livre, um liberto. Por quê? Porque tudo isso vai trazer um compromisso muito grande, principalmente quando nós nos comprometemos com a obra de Deus. Então existem pessoas que eles saíram até, veja, eu estou relembrando algumas lições que nós já passamos também aqui no Falando EBD, que alguns até preferiram, se não me lembro, quando nós falamos de Noemi, Ruth, né? Quando nós falamos, alguns até nem queriam sair do cativeiro, porque era confortável, não precisava fazer mais nada, mas a partir do momento em que nós buscamos a libertação, nos libertar de determinados grilhões, nós vamos estar agora responsabilizados pela questão da restauração. E a restauração ela vai exigir de nós muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço, noites sem dormir, e muitos não estão dispostos a isso. E isso é compromisso. Quando nós temos compromisso, não existem barreiras que possam nos impedir. Então vamos colocar aqui no retorno, aqui fora deste nosso esquema, desse nosso desenho, nós vamos colocar aqui 3 coisas. Primeiro, aplicar o nosso coração. Depois, sermos exortados e voltarmos para Deus, mas esse voltar não pode ser um mero voltar, ele tem que ser um voltar com compromisso. Com compromisso. Por quê? Veja, estava tudo destruído. Eu vou lembrar todas as vezes por quê. Porque estava tudo destruído, estava todo desmoronado, estava queimado a fogo, era uma habitação de chacal, era habitação de lobos, quer dizer, não existiam habitações, era um deserto, vamos dizer assim, na questão de não haver seres humanos. Você vai ver lá na frente também, nós vamos falar sobre isso um pouquinho aqui também, sobre Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Tá bom? Nós temos 2 paralisações. Nós temos a primeira paralisação das construções e temos a segunda tentativa, onde nós temos aquele versículo bonito de número 3 do capítulo 6 de Neemias, que nós falamos aqui, que ele diz assim: por que eu vou parar e cessar esta grande obra enquanto eu for ter convosco? Estou fazendo uma grande obra. Então, a grande obra, nós estamos começando a falar sobre ela. Nós estamos no caminho para ela. Nós estamos no caminho para ela, para chegar até ela, para alcançar o nosso objetivo. Então nós vemos aqui também a necessidade de um compromisso. E esse compromisso também, quando nós trazemos para a nossa vida espiritual moderna, nós vemos hoje muitas pessoas descompromissadas com a obra de Deus. Sabe, eles querem ver um monte de coisa, eles querem ter um monte de coisa, eles gostam de regalias, eles gostam de presentes, eles gostam de coisas bonitas, eles gostam de conforto, mas não tem compromisso, eles não têm compromisso para ajudar a chegar nesse estágio, para ajudar, seja de que maneira for, não é somente maneira, você pode estar em oração, você pode estar em consagração, você pode estar contribuindo, você pode estar ajudando, você pode estar de braço dado com o seu pastor, você pode estar de braço dado com a sua líder de ciclo de oração, você pode estar de braço dado com o seu líder de mocidade, sabe? Compromisso, Deus está procurando, por isso ele pede a nós que nós passemos a aplicar os nossos corações e voltando para Deus, mas não um voltar qualquer, um voltar com compromisso. Então nós estamos aqui
na primeira parte, o versículo do dia, verdade aplicada e um momento de oração, e falamos dos objetivos, tá bem? Veja, porém, esse compromisso, como nós já dissemos, agora vamos para o ponto de número 2 aqui, nós vamos vindo aqui para dentro, vamos até chegar lá. Qual seria a segunda parte? Então, um comprometimento com todo o nosso empenho, todo o nosso empenho. Mas veja, mas irmão Maurício já falou sobre o empenho, sobre compromisso. Agora, esse compromisso ele vai exigir empenho. O que é o empenho? É eu colocar alguma coisa da minha vida, do meu tempo, da minha finança, do meu alimento, do que quer que seja, eu vou precisar ter empenho. Eu vou ter que me empenhar naquilo. Aquele compromisso não vai ser um compromisso passivo, em que eu só assisto, mas um compromisso que eu estarei ativo dentro dele. Quer dizer, eu colocarei todo o meu empenho, todo o meu esforço. Veja, Neemias coloca o seu cargo, Esdras tem, todos os que voltam agora do cativeiro, o empenho é fazer o quê? Deixar para trás tudo aquilo que eles tinham. Neemias não precisava esquentar a cabeça. Se bem que nós estamos falando de Ageu, e Ageu é o primeiro profeta, como nós dizemos, é o primeiro profeta pós-cativeiro, pós-exílio, tá bem? Então ele está aqui, você vai ver na lição, a relação de obreiros, a relação dos sacerdotes, dos escribas e de todos aqueles que trabalharam para o soerguimento, para a reconstrução, para a restauração, como diz aqui o profeta da restauração de Israel, tá bem? Então agora nós vemos com todo empenho, tá? Esse empenho aqui muitas vezes vai exigir de nós até horas de sono, sabe? Vai exigir de nós esforços hercúleos, que alguns até reclamarão, sabe, familiares, parentes, não é assim, veja, é Deus, família e igreja. Tudo bem, nós entendemos isso, mas existem momentos que o Senhor exigirá de nós um pouco mais daquilo. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz assim, por que só Cefas pode trazer esposa? Por que não eu e os outros? Por que só o fulano e cicrano que pode ter esposa? Por que não nós? Veja, era um esforço necessário, era um pedido, era um esforço para o ministério de Paulo ir adiante, ir avante, ele viver uma vida celibatária. Quando ele diz assim, olha, o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado ele vai cuidar em agradar a sua esposa. Então, veja que havia um desprendimento muito grande, um empenho muito grande também do apóstolo Paulo, a partir do momento em que nós vamos ver que determinados privilégios que outros tinham, e ele não tinha, não só ele, outros também não tinham. Tá? E quando nós olhamos nos dias de hoje, quantos privilégios alguns têm e outros não têm. Por quê? Porque precisam se empenhar dentro do seu compromisso, do seu comprometimento, tem que haver um empenho maior ainda, um empenho muito grande. E muitas vezes nós olhamos até com um olhar de piedade, né? Puxa vida, mas esse irmão, esta irmã, estes irmãos, essas irmãs, será que não? Veja, é necessário que se faça assim. A cada um de nós, Deus deu não vou chamar de fardo, deu um dom. Ele deu a cada um de nós um trabalho, e esse trabalho vai exigir de nós empenho. Alguns terão que se empenhar mais, outros terão que se empenhar menos, mas todos terão que se empenhar, que colocar-se à disposição de Deus, uns mais, outros menos, mas todos nós. Quando eles retornam, veja, eles retornam no ponto de número 2, eles retornam também com materiais necessários. Materiais necessários para quê? Para a reconstrução. Veja, parecido como aconteceu no Egito, quando eles saem do Egito, quando os judeus saem do Egito, eles saem com muitos presentes, né? Um presente assim, convidando eles a ir embora. Nós vamos dar isso aqui, vocês desaparecem. Nós não queremos vocês mais aqui. É como se fosse um presente. E eles saíram aí carregados de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tecidos finos, tudo o que eles precisariam para a sua vida agora no deserto. E também nós vamos ver na lição que quando Ageu retorna junto com este povo, a lição está falando de Ageu, também eu já citei Neemias, Esdras, já falei de Sadraque,
Gessém, o Arábio, já falei dos outros dois. Veja, e agora vamos voltar à questão. Aqui ele volta com materiais necessários, tá bem? Porém, mais os utensílios que Nabucodonosor havia levado da casa de Deus. Então, não é que estava dando tudo certo, é que o Senhor estava provendo aquelas necessidades dentro dentro daquilo que eles precisariam. Então, veja, vai haver um trabalho muito grande, um trabalho muito difícil, um trabalho muito penoso, porém o Senhor vem fazendo o quê? Ele vem suprindo necessidades. Veja que eles voltam com materiais necessários, eles retornam com ouro, prata, bronze, pano, da mesma forma lá do Egito, e mais, eles ainda têm de volta os utensílios do templo. Quer dizer, eles poderiam restituir também suas vidas sociais, a sua vida social, Israel como sociedade, e também o templo. O templo por quê? Porque os originais, os utensílios originais, agora estão voltando junto com eles. Eles podem restaurar. Então, nós falamos aqui sobre, dentro do ponto-chave, nós estamos na biografia a quem se destinava a mensagem. No ponto número 2, e agora inicia-se a reconstrução do templo, né? O ponto de número 2, como que eles vão reiniciar? Veja, tendo material, tendo os utensílios do templo, porém, o que mais salta aos olhos, e nós vamos ver Deus chamando a atenção do povo através de Ageu, o empenho, precisa de empenho, um compromisso com empenho, tá? Além de ser um compromisso, ainda vem com a palavra empenho, quer dizer, é você se empenhar, é você se dedicar ao máximo àquilo que você está fazendo, ou aquilo que vocês estão fazendo, ou aquilo que nós estamos fazendo, é nos dedicarmos ao máximo naquilo que estamos fazendo, sem menosprezar, sem diminuir e sem deixar de fazer as outras coisas, tá bem? Mas aqui ele fala de empenho, tá? E eu vou dizer novamente aqui os materiais. Por que eu falei dos materiais e dos utensílios? Eu achei interessante isso na lição, por causa do ponto de número 3. Veja, nós estamos quase chegando no nosso objetivo. Qual que é o ponto de número 3? Qual foi o problema? Veja, apesar de estarem com bastante material e ainda os utensílios do templo, houve uma primeira paralisação. Teve que parar por causa das perseguições, deu um problema lá, veio uma carta, contaram uma mentira para o rei simplesmente chamou os líderes que estavam em Israel para prestarem, como é que chama? Darem razão do que eles estavam fazendo. Ei, peraí, chegou até a mim que vocês estão fazendo isso. Você está querendo ser rei, você está querendo se levantar, você vai ser fulano de tal, e eles tiveram que voltar. Então tem a primeira paralisação para que eles se expliquem, eles vão agora dar razão do seu trabalho, da sua fé ao rei. E houve uma paralisação. Porém, o que acontece nesta paralisação? Primeira coisa que acontece é que o povo agora usa parte do recurso para a reconstrução de suas casas. Veja se tem lógica. Olha, você tem materiais necessários, tá? Você pode ir atrás, você pode buscar, você pode fazer, mas qual foi o mais vamos dizer assim, o mais fácil? Vamos pegar o que a gente já tem e vamos usar para a reconstrução das nossas casas. Porém, este material não era para a casa deles. Este material era para a casa de Deus. Era pra, vamos dizer assim, a grosso modo. Todo este material que eles trouxeram agora é para a reconstrução do templo. A reconstrução. Mas eles simplesmente vão lá, pegam parte do recurso e reconstroem suas próprias casas. Quer dizer, bom, vai parar mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável. Vamos pegar as coisas que veio para nós reconstruirmos o tabernáculo, o templo, e vamos usar nas nossas casas. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós pegamos aquilo que Deus nos dá, o próprio Deus nos dá, para que Davi nos traz essa maravilhosa ideia. Ele diz assim, Senhor, nós damos a Ti, porque o Senhor primeiro deu a nós. Porque o Senhor primeiro nos deu, aí nós podemos fazer, tá? Quando ele está preparando os materiais para a construção do templo, quando Salomão vai construir o templo, e ele diz assim, olha, é ainda do meu próprio bolso,
Mas a conclusão de Davi é, se eu posso fazer tudo isso, se não me engano, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, se você ler ele todo, você vai ver quão interessante é a questão de você estar disponível, de você estar disposto, de você ser uma pessoa que tem amor pela obra de Deus, pela casa do Senhor. Então Davi ele vai explicar, mas ele chega àquela conclusão, eu só faço isso, não é porque eu sou bom, porque isso, porque aquilo, eu estou fazendo porque o Senhor primeiro fez por mim, o Senhor fez para mim primeiro, então eu posso fazê-lo também. Mas o interessante, veja, eles pegam parte do recurso, talvez até uma grande, e eles vão reconstruir suas casas. Ora, mas a finalidade daquela parte, daquele recurso, a finalidade não era a reconstrução da casa dos judeus, mas a reconstrução da casa de Deus. E aí o que acontece? O Senhor, né? Aí Ageu faz eles entenderem que suas ações foram reprovadas por Deus. Onde está essa reprovação? Veja, quando nós lemos o livro de Ageu, olha o que está escrito. Vocês vestem e não se aquecem, vocês comem e não saciam, plantam e não colhem. Vocês não conseguem colher o suficiente. E quando vocês guardam alguma coisa, vocês guardam em saquitel furado. Sabe o que é isso? Você põe pela boca, cai pelo fundo. Cai pelo fundo. Isto fala do quê? Que as bênçãos de Deus não estavam sobre eles. Por quê? Porque eles não estavam agindo com compromisso, com empenho e nem com fidelidade a Deus. Veja, eles pegam os recursos que eram para a casa do Senhor e eles vão usar para eles. Ora, tudo bem, você fez, só que é o seguinte, daqui para frente a bênção do Senhor não está mais sobre a sua vida. Não está mais sobre a vida. E Ageu faz eles entender que as ações elas foram reprovadas por Deus. E quando Deus mostra a reprovação por alguma coisa, tudo aquilo que nós fazemos não prospera. Por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós buscamos, por mais que nós pedimos, por mais que nós oremos, por mais que jejuemos, por mais... Veja, se nós estamos agindo aleivosamente contra Deus, se nós estamos agindo maldosamente contra Deus, Deus simplesmente vai deixar de abençoar tudo aquilo que formos fazer. Todo o trabalho das nossas mãos serão inúteis. Serão inúteis. E se por algum acaso, alguma coisa, algum fruto surgir disto, ele não terá proveito algum. Não vai ter proveito algum. Veja, vocês se vestem e não aquecem, vocês plantam e não colhem, comem e não se fartam, e quando juntam em saquitel furado. Tá bem? Veja, nós vemos que a portentosa mão de Deus começa a sair da vida desses crentes, desses judeus. Começa a sair. Por quê? Porque eles estão usando de malandragem, vamos dizer assim, com Deus, usando os recursos que são para a obra de Deus para ele mesmo. E quantas vezes nós não ouvimos essa frase? Né? Não ouvimos essa frase. Não, entrou na igreja, é para o meu benefício. Não, não é. Não é. Veja, é para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. E o mantimento é o quê? Veja, vai ser um órfão, vai ser a verdadeira religião, a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro, aquele irmão que está passando por necessidade, aquela irmã que está passando por privações. Então é para que haja mantimento na casa. Se é na casa do Senhor, quem está na casa do Senhor? Todos os filhos dele. Mas, infelizmente, alguns se apossaram da maioria desses recursos e estão usando nas suas próprias casas. Agora nós estamos falando figuradamente. Quantas pessoas não estão fazendo das coisas de Deus coisas suas, para o seu benefício, para o seu bem próprio, para o seu bel prazer, para o benefício de seus familiares, parentes, amigos, e aonde realmente deve ser, vamos dizer, colocado estes recursos, eles não são. Então Ageu mostrou para eles, sabe, vocês vão entender por que Deus reprovou vocês, porque tudo que vocês fazem dá errado, tudo que vocês fizerem vai dar errado, não vai dar certo, não vai dar certo.
e nós precisamos nos preocupar com isto. Sabe por quê? Além do Senhor prover os recursos para a sua... Ele também vai repor os recursos para mim e para a sua vida. O Novo Testamento é claro em dizer que quando o Senhor nos abençoa, Ele abençoa recalcado, sacudido e transbordantemente o Senhor nos abençoa. E Ele diz, vos deitarão no vosso regaço. Veja, o Senhor usará pessoas, usará meios, usará empresas para nos abençoar nas nossas necessidades, se tão somente nós formos leais aos recursos que Ele destinou para a sua obra, para a sua casa, para o edifício da sua obra na face da terra. Então nós precisamos tomar cuidado aqui, porque a partir do momento em que eles tentaram ser espertos com Deus, já que parou a mesma obra, um foi lá, pegou 1 milheiro de tijolo, outro pegou 50 sacos de cimento, outro pegou 5 metros de areia, outro, e cada um levou para sua casa. Mas o recurso não era para esta finalidade. Veja que eles saem do cativeiro trazendo recursos materiais e também os utensílios do templo. Mas tudo isto aqui, veja, utensílios do templo, materiais necessários para quê? Para reerguer o templo que está destruído. E o Senhor vai passar, Ageu vai passar o seu livro todo chamando a atenção que a vontade do Senhor não é estagnação, mas a restauração, independente das circunstâncias, independente dos imprevistos, dos percalços dentro do percurso, dentro do caminho, que nós temos que, como eu disse aqui, veja, do retorno até o objetivo, há um caminho, estamos buscando alguma coisa, tá bem? Então nós vemos aqui que o povo simplesmente pegou, achou por bem pegar material que era para a obra de Deus, para a casa do Senhor, e usar na casa deles. E quantos estão fazendo assim? Principalmente aqueles que estão, né, do lado do gasofilácio, estão cuidando do gasofilácio, estão próximos também daqueles que estão cuidando do gasofilácio. Tomemos cuidado, porque nós precisamos aprender a administrar, veja, aprender a se voltar para Deus, a necessidade de um compromisso com o empenho. E compromisso com Deus é compromisso também com as coisas de Deus, com tudo aquilo que vem para a minha e a sua mão, e aquilo tem um destino. O destino é a obra do Senhor. O destino é a obra do Senhor. Tá bem? Então nós falamos aqui do ponto 2, Ageu conclama o povo a sair da inércia, quer dizer, chama eles a trabalharem, tá bom? E a glória da segunda casa que nós vamos falar lá, está do outro lado, tá bem? Então vamos tomar cuidado com isso aqui. Então, primeiro, vamos recapitular. O retorno do cativeiro depois de 70 anos, nós temos um caminho até o objetivo e temos percursos e imprevistos percalço dentro desse percurso. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes o nosso coração não está aplicado, quer dizer, nós não estamos fazendo aquilo, o nosso coração não está totalmente voltado para os nossos caminhos, para analisar se o que estamos fazendo é certo ou errado, se estamos fazendo sim ou não. E depois, precisamos voltar para Deus. Tá bem? Ageu exorta eles, dentro desta restauração, a que voltem a Deus. Porém, voltar a Deus não é um voltar de qualquer maneira, é um voltar com necessidade, de compromisso com Deus. Veja, entender a necessidade do compromisso. Veja, não é só voltar, mas é ter um compromisso. Já disse o que é compromisso e vou repetir, é se comprometer com a obra de Deus. O que é que você está fazendo na obra de Deus? O que eu estou fazendo na obra de Deus? Ou estamos só de camarote assistindo, estamos só na arquibancada assistindo o jogo correr e simplesmente palpitando? Não, não é isso. Tá bem? E esse compromisso com empenho. Esse compromisso tem que ter empenho. E o empenho é eu me lançar com todas as minhas forças, aquilo que eu tenho, para desenvolver um trabalho, voltar para Deus da melhor maneira possível. Tá bom? E tomar cuidado para que pensamentos errôneos não tomem também parte da minha vida. Olha aqui. Usaram parte do recurso para a reconstrução de suas casas. Meus queridos irmãos, o que é de Deus e o que é nosso é nosso. Tá bem? É só voltar àquela ideia. O que é de Deus e o que é de César é de César. Tá bem? O que é seu não vai faltar. E quando vier, vai vir recalcado, sacudido e transbordante.
mas o que é de Deus é dele, você não precisa ter medo. Mas, irmão Maurício, se não tivesse feito, iria faltar no outro dia. Eu te garanto que não iria faltar no outro dia. Você não precisava ter feito. Se fez, retorne, restaura, restitui, tá bem? Peça perdão e toca o barco, vai para frente, tá bem? Porque senão, veja, a reprovação de Deus vai vir. Como nós vemos em Ageu, a reprovação de Deus vai vir. Vai vir como? No caso do povo aqui no templo, tudo o que eles faziam, eles viviam da terra, eles viviam das plantações, das colheitas, e elas simplesmente não vinham, não produziam. Apesar dos tempos bons, apesar de tudo estar bom, as sementes não produziam o suficiente. Tá bem? Se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer assim, algumas... ele vai perguntar sobre algumas, sobre o azeite, a videira, ele vai perguntar sobre a romã, ele vai perguntar sobre a parreira. Ela tem dado, até o dia de hoje, ele diz, ele não tem dado seus frutos, até o dia de hoje. Qual o dia de hoje? O dia que o povo vai retornar, né? E vai sair desta situação para se colocar na inteira disposição, ou a inteira disposição de Deus. Tá bom? O ponto de número 3, nós vamos ver aqui o ponto 2.2, a glória da segunda casa. Veja que eu marquei aqui e marquei aqui. Tá? Porque quando nós comparamos as duas, por que Ageu, o Senhor fala através de Ageu esta palavra? A glória da segunda casa, desta última casa, será maior do que a primeira. Porque quando eles olharam para, vamos dizer, para os materiais que eles tinham para restaurar o templo, eles viram que eram infinitamente inferiores aos primeiros. A toda a glória que Salomão conseguiu colocar de material para a construção do templo. Seria um templo muito mais simples, em todos os sentidos, muito mais simples. Talvez as dimensões seriam as mesmas, mas os materiais usados, toda aquela pompa, toda aquela beleza, toda aquela estrutura interna de materiais, de objetos, de utensílios que Salomão colocou, não chegaria nem perto. Porém, o Senhor Deus deu um alerta a eles: olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E quantas vezes nós somos surpreendidos por esta ideia, né? Deixa eu dar uma ajeitada. Quantas vezes nós somos surpreendidos e nos assustamos? Quando Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma palavra, faz uma promessa, e quando nós chegamos num determinado lugar ou determinado ponto da vida, e nós começamos a analisar que tudo aquilo que Deus falou, o que temos em mão, não vai dar. Não vai dar, não tem como fazer. Foi esse momento. Eles ficaram tristes por quê? Porque eles se lembraram do templo de Salomão. Os mais velhos se lembram do templo de Salomão. Talvez os mais novos não, mas os mais antigos lembravam. E o que acontece? Agora eles caem em tristeza. E o Senhor disse: fiquem tranquilos, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Será maior do que a primeira. Tá bem? Por quê? Porque vai haver um período de restauração. A importância, primeiro, nós vamos falar da importância do líder, da sua descendência, e também o último ponto, nossas prioridades devem sempre ser sempre as coisas de Deus, deve ser sempre as coisas de Deus, tá bem? Então estamos aqui já chegando, olha, já saímos aqui do 1, do 2, do 3, agora estamos no 4. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Que promessa! Que promessa! Porém, uma promessa deste porte é necessária, vai exigir de nós uma fé produtiva, uma crença, uma certeza, sabe? Como Davi orou, ele disse assim: Senhor, não nas minhas, que ele diz assim, não me entristeça, tipo assim, não me envergonhe naquilo que eu acredito. Porque Davi sabia que em exatos e determinados momentos a nossa fé ela vai ser exigida de uma maneira duplicada, triplicada, quadruplicada, porque a situação em que nós encontraremos, ela não é favorável, nunca será favorável. Por mais otimista que as pessoas fossem, elas não conseguiriam acreditar naquilo. Porém, a fé
é aquele momento que vem e diz: o Senhor fez grandes coisas por nós. Isso aqui é coisa pequena. Os mais velhos, quando olharam para os mais novos meio desesperados, ou para alguns líderes, eles disseram: isso aqui é café pequeno. Sabe por quê? O Salmo 126 está escrito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, por isso estamos alegres. Agora nós entramos no momento em que a liderança ela é importante. Por que Ageu? Por que Neemias? Por que Zorobabel? Por que tudo isto? Porque existem, nesses momentos de tristeza, a liderança tem que ser uma liderança coesa, uma liderança que tenha fé, uma liderança que saiba incentivar, motivar o povo. É o que nós vemos aqui. Veja a importância de um líder. Por quê? Primeiro, Deus ele convoca Ageu para encorajar o povo. Encorajar o povo. O que é encorajar? É colocar coragem. O duro é quando você tem diante de você ou de um grupo uma pessoa que tudo ele fica assim: vamos empurrando com a barriga, se der certo, amém, se não der, a gente abre uma padaria, vamos... Não, veja, ele é chamado, Deus convoca para encorajar o povo, quer dizer, para colocar coragem no seu povo. Ora, e a coragem nós sabemos que não é ausência de medo, mas é o domínio do medo. É conseguirmos dominar os nossos receios, os nossos medos, os nossos fantasmas, e nós fazermos aquilo que nós fomos designados a fazer. Veja, Deus estava falando através de Ageu: eu trouxe vocês, tirei, guardei vocês 70 anos, e agora vocês estão no lugar em que eu quero que vocês estejam. Tá bem? Porém, quando eles viram, o que aconteceu aqui? Tristeza. Tristeza. É agora que entra, como eu disse, a liderança. Primeiro, Deus convoca Ageu para encorajar o seu povo. Para encorajar. E quantos líderes, quantos professores, quantos superintendentes, quantos pais de família, ao invés de encorajarem, eles colocam covardia no coração daqueles que estão sob suas ordens. Não precisa ser um líder com a credencial constituída. Qualquer um que está tem sob sua liderança pessoas, ele precisa encorajar. Quando nós vemos aí os 12 espias, 10 vêm totalmente acovardados, amedrontados, perdidos, não sabiam o que fazer, mas 2 vieram para garantir a palavra de Deus. Disse: não, tem tudo isto mesmo. Tem gigante, tem isto, os caras são os monstros de grande, mas é o seguinte: quem prometeu foi Deus. Quem prometeu? O povo pega em pedras. Josué e Caleb continuam encorajando o povo. Moisés, vamos, Moisés, nós vamos conseguir. Foi Deus quem falou. Foi o Senhor quem nos prometeu. Então, veja, quando eles chegam ali e se entristecem também pela situação e talvez também pelos parcos recursos que eles têm, talvez pelos poucos recursos que eles têm, eles agora estão amedrontados. Por quê? Veio carta não sei de onde, apareceu Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio, e agora eles ameaçam, eles xingam, eles acusam, eles falam que vão inventar mentiras, mas Ageu está lá sempre o quê? Junto com a liderança, encorajando. Veja, o seu pastor, a sua liderança, está precisando de você para encorajar, está precisando de você jovem, está precisando de você professor, de você superintendente, dar o braço ao seu pastor, ajude, encoraje a igreja a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar tudo aquilo que vem contra nós. Então a primeira coisa que nós vemos é aqui, Deus convoca Ageu para encorajar o povo. Nós vemos o quê? E esse encorajamento é o quê? Primeiro, a reconstrução. Quando olhamos para a reconstrução, nós vemos que numa mão eles têm a colher de pedreiro, na outra eles têm a espada. Eles não estão desatentos, eles não estão desligados. E veja, pessoas estavam fazendo 2 obras ao mesmo tempo. 2 obras. Ele estava construindo e estava vigiando. Sabe? Quando a gente fala, olha o empenho aqui, olha o empenho voltando aqui. Sabe? A colher de pedreiro numa mão e a espada na outra.
Qualquer problema, enquanto a gente vai aqui, se der problema, a gente solta a colher de pedreiro e parte para cima da espada. Resolveu uma situação, volta, pega a colher de pedreiro e vamos trabalhar novamente. Tá bem? Então, veja, encorajar para a reconstrução. E eu queria falar sobre isso aqui, sobre essas duas ferramentas. E isto fala de empenho. Tem horas que nós vamos trabalhar em 2, 3, 4 frentes, 5 frentes. Tá bem? Mas fique tranquilo que no tempo certo o Senhor te dará descanso, o Senhor vai te dar o momento, o Senhor vai levantar ceifeiros para a sua seara e vai te dar descanso. Fique tranquilo. Tá? Aí nós vemos aqui a reconstrução. Quando olhamos também, nós vamos ver que vai fazer referência ao desejado de todas as nações e ao filho de Davi. Quando faz essa referência, está apontando para Cristo e a sua glória. Veja, sua glória. No templo de Salomão, quem entrou lá? No templo de Salomão. Quem entrou? Sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, Uma obra gigantesca, linda, maravilhosa. Destruição, restauração, simplicidade, mas ela vem até certos dias em que Herodes faz uma reforma. Herodes faz uma reforma no templo, mas ele faz isso aqui por política, para tentar conter o espírito belicoso do povo de Israel. E aí você vê a porta formosa, você vai ver o pórtico disto, o pórtico daquilo, ele aumenta, ele não mexe na estrutura do templo, mas em volta ele faz uma reforma gigantesca, ele reforma todo o templo, e é por causa disso a glória desta última casa, desta casa que está sendo feita, ser maior. Veja, ele faz tudo isso, mas num determinado momento, veja, quem entra lá? O desejado de todas as nações. A raiz de Jessé, filho de Davi, Cristo. Alguns apontam que esta glória foi que neste templo Jesus pisou fisicamente. Por isso que a glória foi maior. Porque não pisou só sacerdotes e sumos sacerdotes. Não pisaram só os levitas, mas o próprio Deus entrou. Veja, no antigo, lá no templo de Salomão, o Senhor manifestava a sua glória no propiciatório, na tampa de ouro da arca que estava no Santo dos Santos. Mas neste templo aqui reformado, com tudo que Herodes gastou, não era esta glória que estava prometida, mas Jesus Cristo, o próprio Deus. Agora, ele não vem falar com um sumo sacerdote lá no propiciatório ou no Santo dos Santos. Ele mesmo entra e conversa com o povo e prega e fala, e ele está ensinando. Então, fala-se que a segunda glória, que é a glória maior, é Cristo entrando na sua casa, no seu templo, no lugar que o judeu, que Salomão, que Davi pensou, que Salomão pensou, que Neemias reconstruiu, que Herodes reformou, mas a casa era totalmente de Deus. E a glória estava na presença do Filho de Deus, ali dentro. Veja que a glória não está na nossa vestimenta, na nossa indumentária, na nossa aparência, mas a glória em nós está em termos a presença de Jesus Cristo na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus fazendo morada em nós, e o Pai e o Filho habitando em nós em espírito. Aqui está a glória, tá bom? Toda essa reconstrução, todo o trabalho, tudo que foi feito, todas as medidas, todos os tecidos, todos os materiais apontavam para Cristo e a sua glória. Por isso a glória desta última casa será maior. Ela é bem mais simples. Deus usando Ageu, falando para o povo, ela é bem mais simples que a de Salomão. Mas veja, Jesus Cristo, meu filho, o Cristo vai pisar nela, vai entrar nela. Então a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Tá bem? Então veja, nós percorremos um caminho até chegarmos ao objetivo, que é a reconstrução. Então a reconstrução está aqui,
Mas para a obra de reconstrução nós precisamos de homens e mulheres valentes, homens e mulheres destemidos, compromissados com Deus, empenhados na obra de Deus, voltados para Deus, de corpo, alma e espírito. Para quê? Para encorajar também aqueles que se encontrarem mais fracos. Tá bem? E se precisar 1, 2, 3, 4, até 4, 5, 6 frentes de trabalho, nós vamos fazer. Vamos fazer. Mas não tem gente para tanto. Fique tranquilo. O Senhor nos dará força vai redobrar as nossas forças e nós vamos fazer. Tá bem? A única coisa que, encerrando, que nós não podemos nos esquecer é descuidar das coisas de Deus. Veja, quando nós descuidamos das coisas de Deus, o que acontece? Nós usamos os recursos próprios para a casa de Deus, usamos os recursos para nós mesmos. Quer dizer, quando nós nos descuidamos das coisas de Deus, ou da casa de Deus também, nós, infelizmente, começamos a nos preocupar com o nosso próprio umbigo. Nós passamos a nos preocupar conosco mesmos. Tá bem? E deixamos a obra de Deus de lado, e deixamos a casa de Deus de lado, deixamos os nossos ministérios de lado. E nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Não podemos nos descuidar das coisas de Deus. Isto fala de termos uma vida piedosa, uma vida pia. Lembra? Nós falamos sobre os pietistas, nós falamos sobre os morávios, nós falamos sobre grandes movimentos. E agora voltando, né, a uma vida pia, a uma vida piedosa, a uma vida devotada, que ama as coisas de Deus, a casa de Deus. E quando nós amamos, meu amigo, por maior ou pior que seja esse percurso, né, veja, do retorno até o objetivo, ainda que nós tenhamos muitos problemas aqui, muitos imprevistos, muitos percalços, nós vamos olhar para cima, olhar para o irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Então nós falamos aí sobre Ageu, o profeta da restauração, tá bem? E a conclamação é esta: para que o povo entenda a necessidade de retorno e do compromisso com Deus. Precisamos fazer isto. E quando nos acordarmos para isso, fazermos isto com todo o nosso empenho, tá bem? É colocar toda a nossa força, às vezes em 1, 2, 3, 4, 5 frentes de trabalho, mas nunca deixarmos de fazer, porque não podemos nos descuidar das coisas de Deus. Não podemos simplesmente nos descuidar das coisas de Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta em breve tempo, falando sobre a lição de número 12. Eu agradeço a todos em o nome do Senhor Jesus e fiquemos todos também com a paz e na paz do Senhor. Amém.